Ok, agora sim. Daniel 11, o versículo 1. Lembram, irmãos, que nós falamos que o versículo 1 faz parte do capítulo 10. Sim. Porque por vezes dá a sensação que ali, se nós lemos o versículo 1, diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Não é? Dá a sensação de que Daniel é ele que está falando, sim. Mas ali se corta o contato com quem realmente está falando no capítulo 10, que era um anjo, que nós não sabemos quem é. A escritura não fala ali, nós tínhamos falado que pode ser que seja o anjo Gabriel, mas nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não fala, não é? Mas pela descrição que nós temos. Então, ali o versículo 1 é continuação do capítulo 10, não é? Então, nós temos que iniciar a estudar a partir do versículo 2. Sim. Então, quem pode ler o versículo 2, por favor? Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Ok. A história continua. Nós precisaríamos relembrar, lembra a visão do capítulo 7, do capítulo 8, sim? A visão de Nabucodonosor do capítulo 2. Lembra qual foi a primeira visão que Daniel interpretou? A estátua, sim? E na estátua apareciam 4 reinos, sim? Babilônia, os medos, os persas, os gregos e depois os romanos. Então, se nós pensamos no capítulo 2, nós temos que pensar como se fosse, nós estamos a olhar para um telescópio, não é? Estamos a olhar e nós vemos tudo, as estrelas e tudo, não é? Uma visão ampla. O que nós vamos ter agora no capítulo 11 é um microscópio. Eu queria colocar aqui uma imagem do microscópio, mas não encontrei nenhuma que eu gostasse, não, então preferi esse ali. Porque é interessante que aquilo que é revelado a Daniel são detalhes, mas detalhes assim muito específicos, não é, daquilo que irá acontecer no futuro, não é? No futuro para Daniel, mas nós temos que ver o que acontece aqui, não é? Estamos nesse lugar. Então diz aqui: agora te declararei a verdade. Lembra que esse é um princípio fundamental. Alguém pode ler o versículo 21 do capítulo 10? Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles senão Miguel, vosso príncipe. Nas nossas Bíblias aparece a Escritura da verdade em todos? Ou alguém tem uma maneira diferente? Sim. Livro da verdade, sim. A ideia é basicamente a mesma. Ou seja, o detalhe, irmãos, é que Deus já tem registrado aquilo que vai acontecer. Sim. E isso é bom nós lembrarmos. Sim. Não é que Deus vai descobrindo a história conosco. Nós descobrimos, nós não sabemos o que vai acontecer na hora a seguir. Sim. Por exemplo, eu gosto muito dessa rede social Twitter, que agora é o X, não é? Sim. X dela, que foi comprado por Elon Musk. Mas é interessante por que eu gosto? Porque ali entram as notícias, não é? E tu passas se é no telemóvel, passas o dedo, não é? E há novas notícias. E tu passas de novo e há novas notícias. Então, se tu vai ficar perdido a isso, tu não sais nunca mais ali, porque ele vai renovando e depois há alguns que colocam ali, não é? Última notícia, não é? Último momento, mas comparando com outras notícias que estão a entrar, esse último momento já foi. Mas é interessante que para Deus, ou seja, Deus, ele escreve a história. Sim? Ele escreve a história e é ele
que vai a revelar a Daniel o que vai acontecer. Sim. Ninguém pode mudar isso. Isso já está estabelecido. Isso vai acontecer. E diz aqui no versículo 2, voltando ao versículo 2, agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Sim. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Ah, é um bocadinho complicado quando nós não estamos por trás da história, sim. Mas eu recomendo. Hoje eu estava na hora do almoço fazendo o meu percorrido pela história de novo, não é? Para mim, eu gosto muito disso. Estudar as guerras médicas, as guerras jônicas, toda aquela guerra que aconteceu no século sexto, sétimo, quinto, antes de Jesus Cristo, porque dá a ideia para poder entender o que Daniel está falando. Senão nos sentimos um bocado perdidos. Mas deixa-me, eu vou ir mostrando para vocês aqui algumas coisinhas que talvez vão ajudar. Sim? Dá para ver? Mais ou menos? Sim? Deixa-me, vou ver se consigo até colocar no som também para que os irmãos ali. Olá, Jaqueline. Olá, pastor, boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Ok. Eu demorei Tá, porque eu estava tentando achar um microfone aqui. Estou tá no bem, trabalho, infelizmente não pude estar aí. tá bem, não Tô- há problema. Bom que esteja conosco, sim? Chama só aqui, vou ver se consigo compartilhar o meu ecrã com vocês. Só que eu vou ter que mudar aqui o sistema. Consegui ver minha projeção? Sim, Para sim, você deu também para estão ver. ver, né? Vamos lá. Vocês vão ver comigo ali. Ok. Ah, temos o 11:2, 3 reis se levantarão na Pérsia, o quarto será mais rico e se terá a guerra contra a Grécia. Sim. Lendo assim, fica um bocado solto. Sim. Mas se não, nós compararmos com a história, sim, e lembra que estamos em que ano com Daniel agora? Alguém lembra? Ele foi deportado 605, sim, e agora, estando 600, vamos fazer cálculo, estando 680, 70 a 605 são quantos? A última vez que eu anotei alguma coisa aqui era 537, mas acho que Isso, mais ou menos, sim. Isso era no capítulo 9, sim, mas aqui já passou de novo 3 anos, não é? Porque estamos em que ano do rei Dario? Lembra no capítulo 10, no início? É o terceiro. Terceiro ano. Então, temos que já passaram, não é? Do 500, quanto que tu falaste? 537. 37, restar 3 anos, 534 mais ou menos. Sim? Estamos ali. Os 3 reis correspondem justamente aos sucessores de Dário. Sim? Que na história são Cambises II, Dário I e Xerxes I. Sim. Vocês não veem filmes, esse aqui é o problema, não é? Viste já? Sim? Ok. E como se chama o rei? Sim, e é esse mesmo. É o mesmo, o rei que sabe falar ali. Sim. Não era. Ela como Deus, né? É brasileiro, não é? 2 metros, é ele. É, conterrâneo.
É carioca? É. Ah? Coitado. Ah, não, não. Não. O Carioca só que nasceu na cidade do Rio, nasceu na cidade de Petrópolis. Ah, ok. Foi da No cidade estado. imperial. No estado. Mas é Mas imperial. Ok, pronto. Então, nós temos os três reis ali, não é? E o quarto rei é o rei mais poderoso, sim? No sentido de que aquilo que diz aqui o texto, não é? No versículo 2, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia, sim? Por que é o quarto rei? Porque quem que está ainda a reinar aqui? Quando nós lemos o capítulo 11, é o Dário. Ele está ainda a reinar, por isso que é o quarto rei depois, sim? Ah, versículo 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Sim, fora dos descendentes. Quem que é esse rei? Alexandre o Grande, sim. O Grande depois, o seu reino vai ser dividido em quatro, sim, que é esse mapa que nós vemos aqui no início, não é? Temos um, dois, três, quatro, os reinos, sim. A história depois vai centrar-se entre esse rei aqui e o rei de lá, mas isso vamos ver mais para frente. Mas são os quatro reinos em que é dividido, segundo diz ali o nosso verso, no verso 4. Estamos vendo ali? Percebem como que o detalhe que Deus está a dar é tão específico? Antes que isso aconteça. Quando que Alexandre o Grande morre? 323. Sim? Que são quase 105, mais de 150 anos para frente de Daniel. Por isso que há críticos, não é, que falam que não é possível que Daniel tenha sido escrito no ano 500 e pouco. Porque como que ele vai ser tão certeiro? Sim? Esse foi alguém que se fez passar por Daniel, colocou seu nome, mas que já estava a relatar eventos que já aconteceram. Sim. Só que nós acreditamos que Daniel, a revelação era de Deus para Daniel sobre coisas que iriam acontecer. Ainda, vamos supor que eles tenham razão, aqueles que falam que o registro, o livro de Daniel é muito mais perto de Jesus Cristo. Ainda assim, há coisas que quem escreveu supostamente não saberia. Como que ele iria saber coisas que Daniel vai falar. Então, é melhor aceitar. Não, é por inspiração de Deus. E realmente Deus está a contar aquilo que vai acontecer. Pronto, seguimos. Versículos 5 e 6. O rei do sul será forte como também os seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem no seu braço, porque ele será entregue. E bem assim que os trouxeram o seu pai, e os que tomou possua naqueles tempos. Ok. Estamos já nos quatro reis, sim, descendentes da Grécia, ou seja, já passamos. Passamos dos persas e dos medos, sim, Xerxes, o último rei persa. Passamos a Alexandre. Alexandre também já passou. Agora são os quatro generais que vão reinar.
Mas no final são só dois, o do norte e o do sul. O que fica no sul, irmãos? Egito, sim, que vai ser conhecido depois como o reino Ptolomeu. Ptolomeu, Ptolomeu, isso. Essa P ali no... e esse aqui é o reino Seleucida, sim, o reino do norte, porque é Seleuco que vai a dominar essa parte. Sim. Então, o que diz aqui o nosso texto? Ah, o reino do sul vai ser forte, sim. Egito vai ser forte, não é? Mais forte daquilo que foi Alexandre, não é? No sentido que ele vai se fortificar mesmo e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, o reino do sul e o reino do norte, e a filha do rei do sul dirá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que tiveram trazido, e aquele que a gerou, e o que fortalecia naqueles tempos. O que vai acontecer ali? Casamento, ok? Entre o filho do rei do sul e a filha do rei do norte, que depois eles passam a ser os reis, sim. E isso acontece, porque diz ali, não é? Conflitos entre Ptolomeu, para mim é muito estranho dizer, Egito e Seleuco, Síria, sim, o reino Seleucida. A aliança foi casada via casamento de Berenice, que era filha de Ptolomeu II, e Antíoco II, do Reino do Sul e do Reino do Norte. Sim. Então, se vocês pesquisam na internet, vamos fazer um exercício rapidinho, sim? Eu não quero que vocês fiquem... vamos colocar aqui, Berenice. Vocês não estão a ver nada, né? Diga? Muitas informações no capítulo 1. Sim, por quê? Porque aquilo que falamos, não é? É o microscópio. Estamos ali, Berenice. Vamos buscar alguma informação sobre ela. Por que está tudo espaço? Desculpe, é fácil de complicar as questões aqui. Vamos corrigir isso urgentemente. Não, pode deixar que a gente vai aprendendo. Também, né? Deixe-me ver se encontro aqui Berenice, casamento com... Aqui. Wikipedia nunca é confiável, sim, mas pelo menos para que vocês vejam que é um dado histórico, sim. 340 a 274, a esposa de Ptolomeu, ela é Berenice I, a Berenice II, de que vai casar com o filho de Ptolomeu. Estou a ver onde está. Não, aqui não aparece a informação que eu queria. Mas, pelo menos para que vocês vejam que é possível de pesquisar, não é? Sobre os dados históricos. Berenice. Pronto, agora está melhorou, não é? Berenice II, filha do rei Ptolomaico Maga Sirene, e da rainha Seleucida Apama. Depois é ela que vai tomar casamento com
o do sul. Então, tenta fazer uma aliança. O que acontece com a aliança? Não deu certo. Sim? Não vai dar certo, ah, porque... Por quê? Por que que não vai dar certo? Porque Deus tem um plano. Sim? Porque Deus tem um plano. E ele já tinha estabelecido que isso ia ser assim, não é? Versículo 7 ao versículo 9. Aí de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Versículo 9. Mas depois este avançará contra o reino do sul, contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Pronto, então, é guerra, norte, sul, essa questão é. Então, aqui, Egito atacar, e graças a Deus que ali fala do Egito, no versículo 8, levará cativos para o Egito, ali nós sabemos que é o reino do sul, ataca o reino do norte, e no versículo 9, é o reino do norte que ataca o reino do sul. Então, é guerra, é guerra. Quem que fica no meio, irmão, de tudo isso? Reino do sul, reino do norte. Sim? Eu lembro que Israel está aqui. Então, Israel, por vezes, é cativa por Egito, por outras vezes é cativo por Síria. E isso vai ir acontecendo. Até que, versículo 10, Com seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. versículo até o 12, por favor. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, derrubará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Isso. Então, de novo, guerras, não é? Guerras e guerras. Antíoco III casa-se com, aparece ali uma personagem conhecida, que você também tem que ver o filme, porque o livro não vão ler, então tem que ver o filme, não é? A Cleópatra, sim? Aparece que é uma figura. A Cleópatra era de onde? Não era do Egito, ela foi treta. Ela sim, ela diz ali, não é? Casou sua filha, Antíoco, da Síria, casou com Ptolomeu V, que é do Egito, sim? Então, Cleópatra, Cleópatra é de Síria, Antíoco, todos os nomes Antíoco são de Síria, casou com Ptolomeu, que são todos do Egito. Então, ela é o quê? É do Egito? Ela é síria, mas casou com uma reina, para reinar ali. Né? O que aconteceu? O rei Antíoco casou sua filha Cleópatra para ter influência sobre Egito, mas ela ficou namorada do seu marido e traiu o seu pai. Sim? Que depois ela vai trair o seu marido Ela era nova. com um general romano, que é muito conhecido, e a história que nós temos passa por aí, né? Um dos César, Júlio César, vai ser, e isso também tem a ver, mas isso não, já a Bíblia não entra nesse detalhe da novela também.
Pronto, como estamos até aqui? São detalhes históricos, mas o foco para nós, irmãos, a parte importante para nós é como que Deus dá detalhes tão específicos que depois se cumprem. Sim? E isso, ou seja, o que é o propósito de, desse capítulo em Daniel? É justamente mostrar aos judeus: Deus está no controle da história. Por quê? Porque quem que escreve a história é Deus. Quer ver como? E ele fala dos detalhes. Detalhes muito interessantes. Versículo 13 até o 16. Acho que é Senhor, sim, por favor. coisa que tio e César, Ela é filha. Não, não, eu digo assim, são nomes. eles pegam nomes, geralmente entre os reis. Por vezes eles assumem nomes de um rei antepassado ou de uma rainha. Nesse caso foi a primeira. Depois vai haver outras. Sim. Não é basicamente um título, mas pronto, ela era famosa, eu também vou ser, não é? Então, pego o nome dela, o outro, ou mesmo, no caso de os antíocos, é mesmo eles faziam como que queriam passar porque eram a mesma pessoa, supostamente que nunca morreram. Na realidade, era um filho do filho que vai, ou até muitas vezes nem é filho, nós vamos ver isso. Mas é alguém que pega esse nome para si próprio. Tá bem? Versículo 13 até o 16. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E o cabo de tempo, isto é, 10 anos, irá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos, naquele tempo se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará o baluarte e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o povo escolhido, pois não haverá forças para resistir. Ok, dentre todas essas batalhas que acontecem entre o sul e o norte, duas vezes se fala de um detalhe interessante. Sim, aparece primeiro no versículo 14, não é? Diz: os violentos entre o teu povo. Quem que é o teu povo? Os israelitas. Ou seja, fala que iria haver uma revolta contra contra quem está agora a ganhar aqui. Ah, sim, contra o Reino do Norte, que é contra a Síria. Sim. E nós vemos isso com os macabeus. Lembram quem que faz guerra contra Antíoco, que vai invadir Jerusalém? São os macabeus. No início, eles fracassam. Não é? Judas Macabeu é o pai, que ele faz uma revolta, mas ele é vencido e é castigado. O seu filho depois vai tomar o controle, mas já vai ser mais para frente, não é? Mas aqui, quando fala dos violentos, está a falar de judeus, sim. E no versículo 15, volta a aparecer, falando que nem o povo escolhido vai poder resistir ao reino do norte. Ou seja, que Israel é atacada. Sim, Israel é atacada naquela parte da história e nós comprovamos que isso realmente é assim. Sim? Versículo 17 a 19. Irmãos. Estamos indo rápido. Se vocês querem algum detalhe, podem parar. Sim? Quem pode ler, por favor? E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá e nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recolher o seu opróbrio.
Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. É muito interessante. Sim. O Reino do Norte invade tudo, não é? Até Egito. Mas não contente com isso, ele vai invadir também, que diz ali versículo 18, dentro do mar. ilhas. Sim. Deixa eu só ver aqui. Porque é uma ilha que aparece ali. E a ilha de Chipre. Sim. Mas depois também, Grécia tem muitas ilhas. Então eles vão tentar apanhar ali. Mas quem que está ali do outro lado? Os humanos. Então, o que que o príncipe diz ali, versículo 18? Mas o príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Roma está a vir por aqui e ele está a vir também por outro lado. Então, é ele que vai atacar ou seja, um príncipe da Roma, um dos generais da Roma, é que vai fazer uma batalha e começar o declive dos sírios, do reino Seleucida. Assim. Mas antes vai acontecer uma questão. Versículo 20. Levantar-se-á depois o lugar dele, num que fará passar umas a todos pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Há um dos reis, Seleucida, que ele eh, tenta como se fala, ajuntar tesouros, porque guerra leva muitos recursos, sim. E onde que havia tesouros naquela região? No Templo de Jerusalém. Então ele vai a enviar um emissário, aí por isso que diz esse lugar será quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha, porque aparece o nome do arrecadador, se chama Heliodoro. Sim. Ele é enviado por o rei Seleuco a ir a atacar Jerusalém. Mas supostamente Heliodoro tem uma missão no caminho. Supostamente alguém aparece e fala para ele que ele não vai entrar em Jerusalém, que volte para sua terra. Então ele não vai, ele desobedece. Pouco tempo depois, ou poucos dias depois, o rei Seleuco IV é encontrado morto. Os historiadores falam que é envenenado por Heliodoro, sim, que faz questão de é a arma de Deus para acabar com esse rei. Sim. É, cara. Entendeu? Uhum. Nada. Pode que a gente precisa ver. Pode Pronto, você precisa. Pronto. Filme sempre vai ser fantasioso, não é? Mas até o ano, até antes de Alexandre, o 300 dá uma ideia, mais ou menos, não é? Como que era a vida na Grécia antiga. Isso aqui é a Grécia, não é? A Grécia não era uma nação, era uma confederação de povos. Sim, então estavam os atenienses, os espartanos, os partos, um monte de povos, não é? Os tracianos, ali atrás, assim, os tracianos, que eles brigavam entre eles. Então, qual que foi a política do Alexandre Grande? Não, deixar de brigar entre nós. Vamos brigar contra outros e sermos nós um império. E ele juntou tudo isso. Quando aparece o filme, o que se refere o filme 300 é a batalha de Termópilas contra os persas, onde aparece Xerxes, não é? Onde o rei de Esparta, sim, fugiu o nome agora dele, Leônidas,
sim, é que enfrenta numa batalha final aos persas. Ele tinha um exército muito menor, os persas eram muitos. Então, o que que ele faz? Ele leva a um caminho entre rochedos, onde os persas, se queriam atacar, tinham que passar por ali. Podiam ser muitos, mas tinha que passar aos poucos. Então, parte do exército persa que entrava, parte do exército persa que morria. Sim? Ao final, ganha a Pérsia. Como? Há um traidor, sim, que mostra um caminho segredo. Esse caminho segredo sempre aparece, não é? Como que os persas podiam dar voltas. E os gregos fugem, fica Leônidas com 300 homens, por isso que o filme se chama 300, não é? Eles são intimados a se entregar as suas armas e reconhecer os persas como rei e como Deus. Eles não deixam e são mortos, mas a batalha de Termópilas é uma das batalhas mais conhecidas na história, sim. Vocês lembram como se chama aquela carreira que se faz nas Olimpíadas? Uma carreira de 42 quilômetros. Maratona, isso. Por quê? Maratona é um local na, na Grécia, fica mais ou menos por aqui, ah, onde os persas tentaram também atacar a Grécia. Sim. Os gregos se juntam, batalham contra um exército muito maior, 25 mil contra 10 mil, uma coisa assim, mas os gregos ganham. Então alguém tinha que avisar na capital, em Atenas, que eles ganharam. Então eles escolhem um soldado que corre, não é, 42 quilômetros para dar a notícia. Depois vai fazer uma guerra, não tem que correr. Sim, e o que aconteceu? Ele chegou lá, a história conta, não é, que ele chegou lá, ele fala, ganhamos, e morre. E cumpriu a sua missão. Então, em honra a ele, é que se corre as maratonas, não é? Porque o lugar se chamava Maratão, não é Maratão. Na realidade, Maratão é nojo, isso significa, pronto, em espanhol que eu sei, como que, acho que é Romero, ou não? Primeiro, Alecrim não, então não é. E tem o seu nome, eu sei, eu já tive que... Inojo em português. novo é puxa. Fuso. Isso, obrigado. Isso. Não. Ó, Fuso. comida, mas não passa fome. Se é comida, é contigo, não é? Tem embalagem daqui, tudo tem escola. Pronto, isso só para que vocês possam ficar empolgados um bocadinho com a história, não é? Ah, Maratão significa fungo, porque naquele lugar havia muito fungo. Então, daí que saiu o nome, não é? E então se usa a maratona como nome para essa prova, que tem que ser 42 quilômetros, mínimo. 42 quilômetros ou mais. Menos que isso não é uma maratona. É uma carreira. Não, existe meia maratona. Sei, mas isso já é. Porque o pessoal já é muito light, né? Pronto, versículo 20, pronto, já falamos, não é? Chegamos a versículo 21. Seguinte, rei da Síria, será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele espaçará as suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Interessante. Alguns detalhes aqui. Quem vem ali é um homem. Eu gostei da versão de ali que gostei, não é? Mas ele já fala que é da Síria, não é? Então isso nos ajuda um bocado. Por quê? O que que aparece na cena ali, irmãos? Alguém que nós já tínhamos estudado no capítulo 9.
Tem aquele que tu não conhecias, Daiane. Antíoco, sim. O Antíoco Epifânio, ou Epífanes. Capítulo anterior, aprendemos que Antíoco o Grande foi sucedido por Seleuco Filopato, que desaparece misteriosamente pouco depois de assumir o trono. O monarca seguinte, no Reino do Norte, também chamava-se Antíoco. Deu a si mesmo o nome de Epifânio, que ilustra, na realidade, Epifânio significa aparência de Deus, o Deus que aparece, o Deus feito carne. Mas foi uma pessoa de caráter tão extraordinário que seus contemporâneos se referiam a ele como Epímanes, que significa louco. Sim? Antíocos, o louco. Ele era astuto, poderoso, cruel, tolo, ganancioso, imoral. Uma lista interessante. Sim, por isso que ali no versículo 21 fala, não é? Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Por que com engano? Porque ele não era parente do rei, ele não era da descendência real. Ele usa artimanhas políticas e ele sucede ao rei e toma esse lugar. Por isso que diz ali, não é? O qual não tinha dado dignidade real. Ele não tinha que ser a, rei. E é interessante, aparece de novo esse personagem aqui de Antíoco. Mas Deus vai dar mais detalhes sobre ele. Versículo 22 ao 24. As forças mundanas serão arrasadas diante dele. Serão quebradas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a pressa e o despojo e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Ok? Esse é o Antíoco Epifânio, ou Epífanes, não é? Que entra ali. Percebem que ele usa de engano, até ele vai enganar um príncipe, diz ali. Versículo 22, a parte final. Príncipe da aliança. Quem que é esse príncipe da aliança? 22. Como que diz a tua versão? A ver se nos ajuda. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e lutará o grande sacerdote. Isso. Está falando de um grande sacerdote. O príncipe da aliança aqui é possivelmente, está falando de o sumo sacerdote que estava em Jerusalém, que fez aliança com Antíoco. Supostamente ele falou que iríamos ou seja, ele iria fazer uma aliança, os judeus poderiam continuar com o seu culto, ele iria os proteger, ele faz aliança. Só que, mentira. Sim. E isso que está a falar aqui, não é? Serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Isso também ele vai ser enganado, não é? Alguma coisa mais? Nessa época, povo, né? O povo de Deus estava totalmente perdido ali. Digo, tinha com certeza um remanescente. Sim, sempre. Porque foi a época essa época foi a época do silêncio, né? O silêncio profético. Não havia profetas. Sim, o templo estava ainda, o segundo templo, que começou a ser construído com a volta de Esdras e Neemias, não é? Então já estava, só que eles faziam sacrifícios, faziam tudo, mas não tinham revelação de parte de Deus. Não é? Era um tempo muito escuro, mas que era parte daquilo que Deus já tinha falado, por causa de que eles foram desobedientes.
que eles foram desobedientes. Mas lembra os anos, isso vai ajudar no capítulo. Então vamos falar 175 a 164 antes de Cristo. Sim, Daniel era 507, sim, e 527, estamos falando 534 mais ou menos, uns 30. Então é muito tempo já para frente. Mas Deus continua a falar para Daniel aquilo que vai acontecer. Sim? Pronto, paramos em 24, não é? Não. Sim, 25 a 28. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Interessante. Antíoco ataca Egito, tenta, mas não consegue. Fazem uma aliança, mas na realidade os dois estão a mentir, não é? Até que aparece um terceiro jogador na cena, não é? Que é Roma chegando. Então Antíoco Antíoco IV é obrigado a voltar para trás. Sim. Voltando para trás, de novo, passa por onde? Por Jerusalém. Sim. E é aquilo que vai a falar agora, 29 e 30. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá como venceu na primeira vez. Os soldados virão do oeste em navios e atacarão desesperado. Ele desistirá de lutar e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o conselho dos judeus, que abandonarão a sua religião. Interessante. Nesse está a ajudar a tua versão. Tá sendo muito interessante. Então, de novo, ele vai voltar a tentar atacar Egito, mas ele vai ser atacado por navios. Sim, é interessante. Até agora nunca tinha aparecido navios, agora aparecem navios, não é? Pelo mar. Sim, então ali ele não tem forma de lutar contra isso. Então ele volta para trás. Mas ali ele é obrigado, ou seja, obrigado a voltar, ele fica com raiva, e o que faz? Ataca Israel. Sim. Mas agora já, diz ali, voltará e se unirá contra a Santa Aliança, fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá os que tiveram abandonado a Santa Aliança. Ou seja, o povo de Israel, eles se unem a Antíoco, principalmente aqueles que vão trair a sua nação, não é? Versículo 31 a 35. E braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem
provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Ok? Ah, ali um texto que é o texto-chave do capítulo 11, irmãos, que é o texto 32, a segunda parte. O que diz? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Isso. Então, a mensagem, olha como, no meio daquilo que parece tão terrível, não é? Que Antíoco vai atacar Jerusalém, a acabar mesmo, eles vão entrar no templo e eles vão não destruir o templo, mas sim vão a deixar de fazer o sacrifício, diz ali no versículo 31, não é? Profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão, desculpa, o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Ou seja, a história conta, não é, que Antíoco vai e oferece um porco no altar do templo e espalha um sacrifício, não é? E espalha o seu sangue por todo o templo para realmente deixar como que impuro, essa é a palavra que estava buscando, sim? Porque para os judeus isso era uma afrenta. E por isso que fala da abominação desoladora. Mas essa abominação desoladora vai aparecer de novo na história. Jesus vai falar disso de novo. Sim? De que voltaria a haver uma abominação desoladora, que aconteceria no ano 70, quando agora não é um sírio, mas é um romano, que não somente vai atacar Jerusalém, mas ele vai destruir o templo. Lembra que Jesus falava que não iria ficar pedra sobre pedra. Sim. Mas depois há outra abominação desoladora. Aqui começa a história a complicar-se. Porque Paulo vai falar também de que há uma abominação desoladora ainda. Mas vamos chegar lá. Sim. Mas percebe o que está acontecendo? Deus está a focar relatos históricos, sim? Até chegar um ponto. Nós chegamos aqui ao versículo 35 e fala daquilo que realmente aconteceu. Antíoco ataca, ele destrói, ele eh, a palavra que fugiu de mim, que é santo, profanar, isso, obrigado. A cabeça não está funcionando hoje. Profana o templo, e com isso, possivelmente, muitos pensaram aqui acabou tudo. Mas aquilo que a Daiane falava, Deus tem o seu povo fiel. Ali no versículo 33 diz, não é entendidos entre povo ensinarão a muitos, ainda que vão morrer. Mas há como que é? Há um remanescente ali, não é? Versículo 35, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Ali parece que há uma porta. Como que para o tempo determinado? Está falando de que agora? Sim? Diz, alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Como diz a tua versão, versículo 35? Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar ao fim, no tempo marcado por Deus. Está falando do tempo de Antíoco? Não. Parece uma mistura, não é? Parece, ali estava a falar de Antíoco, era muito claro, mas aqui há aparentemente uma mistura, porque aparece essa expressão, não é? Até o fim do tempo. Ou seja, está falando que não está a falar do tempo de Antíoco, não está a falar do período da história, mas está a falar já do futuro. Sim. Então, é como que a visão, aquele microscópio, se torna de novo volta um telescópio agora. Sim? Como uma mensagem de esperança. Olha, a história não acaba ainda. Ainda vai acontecer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que tenham que morrer, Deus ainda tem um plano. E Ele vai levar adiante.
Como estamos aqui, hasta aqui, irmãos? Irmãos do Sul, se tem alguma consulta, alguma questão? Todo bien. Eu também. O que foi? Irmãos do Sul. Do Sul? Do Sul. Ele- temos irmãos do Egito, não é? Ok. Querem parar aqui? Querem continuar? É só uma coisa aqui. Sim. Fala, o 32 fala dos violadores da aliança, então é o próprio povo judeu que se aliançou a ele. Muitos, não todos, mas muitos. A minha Bíblia fala assim: por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus, que abandonarão a sua religião, mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Isso. Bem diferente, né? Porque ele veio. Não, isso é uma linguagem de hoje. Isso se chama, hoje estou complicado. Se chama uma paráfrase. Sim, não é uma tradução direta, é uma interpretação. Qual que é o risco com isso é que pode ajudar, mas por vezes pode totalmente mudar o sentido, não é? O estudo teve uma palavra que... Sim, eu lembro. Por isso, esse é o problema. Nós temos duas maneiras de fazer a tradução da Bíblia, não é? Há uma maneira que se chama a tradução literal, ou seja, não é palavra por palavra, porque isso não se pode, mas tenta manter o máximo possível a fidelidade ao texto. E tem outro que se chama a tradução dinâmica, onde se tenta manter o sentido do texto, mas atualizá-lo à nossa linguagem. Só que o risco ali é complicado. Mas esse já é uma paráfrase, esse não é nenhuma tradução, é uma paráfrase. Então, é alguém pegando as nossas Bíblias e falando, pronto, como que isso vai ser entendido melhor? E vai fazendo. Não é? Então, ele não está a seguir os originais, mas ele que está tentando é fazer que o texto... Então, nós temos a Almeida Corrigida Fiel, a grande parte da ARA, mas a ARA já não é tanto assim, o King James, sim, são todos de tradução literária, da literal. Sim. Depois temos a NVI e todas as Bíblias novas que estão a vir já são a tradução dinâmica que se fala, né? Por isso que muitas vezes há a discordância e pronto, nós precisamos ali estudar e deveríamos conhecer o original, não é, para tentar perceber quem que tem a razão, muitas vezes. Agora, com as novas Bíblias que estão fazendo, não sei se é real, estão tirando alguns textos para não... Ofender. Sim. Esse é o movimento. Mas essa Bíblia já está. Tira que homem não pode... Assim? É isso mesmo. Mas essa já existe, essa Bíblia já existe. Lamentavelmente, foi feita nos Estados Unidos e no Brasil. Mas estão a tentar melhorar. Estão a tentar melhorar. Pronto. Paramos aqui? Ou querem entrar um bocadinho, já que temos ali um gostinho? Depende de vocês. Ok, vamos ler, já que pronto, eu tomo a vossa palavra, tá vendo? A Fran está... Vamos um bocadinho mais. Depois você vai ficar durante a semana ali. Versículo 36. Versículo 36. Esse rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus do Deus falará coisas incríveis e será próspero, até aquele que cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ok.
Percebem como vai misturando a questão? Ou seja, o Antíoco fez isso. Ele se declarou a si próprio Deus, Antíoco Epífanes, sim? O Deus manifestado. Sim? Mas, nós tendo o Novo Testamento, não podemos fugir de alguns textos. Quem pode ler, por favor, 2 Tessalonicenses 2:4? Qual se opõe e se levanta contra tudo contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas Paulo não está a falar de Antíoco. Está a falar do anticristo. Sim. Então, aqui nós, a partir do versículo 35, mas especificamente do capítulo 36, temos a profecia de duplo cumprimento, que vai ser nos dias do Antíoco, mas está também a apontar a alguém no futuro. Sim. Por quê? Onde que está a chave? Como que nós sabemos isso? O que nós vimos ali, não é? No versículo 35. Sim. Quando diz, porque será ainda, ou seja, até o fim do tempo. Então, esse aqui é a chave que nos mostra. Não, esse não fecha aqui. Está a apontar mais para o futuro. Sim? E apontando para a, mais para frente. Versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ok. Eu tenho diferente aqui a minha versão. As mulheres não aparecem na tua versão? Desculpa, eu nunca vi. Eu não vi. Não terá respeito aos deuses de seus Ok. pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Isso. O que seria ele? Quando não vai respeitar o amor das mulheres? Podem falar, aqui está em lugar seguro, sim, aqui ninguém vai vos denunciar. Eu não sei, homossexual. Homossexual? Não, ele é homossexual ou ele... A grande. Até Antíoco, não é? Mas é interessante, veja o que diz ali. Não terá respeito a Deus, dos seus pais, nem às mulheres, né? Nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Ele não somente está a atacar fisicamente a cidade, mas ele também está a atacar os valores que aquele povo tem. Sim? O que o anticristo iria fazer? A mesma coisa. Sim? O que nós vemos no mundo hoje em dia, desde aquele tempo. Então, é tentar acabar. O pessoal tem uma esperança com o Trump, não é? Não, agora vamos voltar para trás. O velhote, vamos ver, oremos para que avance um bocadinho mais, mas ele sigue vivo porque ele é um deles. Então, é simples, tão simples como isso. Né? Mas precisamos ver. Então, interessante, não é? Ele vai afetar a cultura e a religião também. Versículo 38 e 39. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará. Seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com auxílio de Deus, de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Antíoco é terrível, né? Mas, de novo, faça lembrar a quem? É muito interessante os detalhes, irmãos, né? Honrará um Deus a quem seus pais não conheceram, sim? O Deus das forças, possivelmente aqui é a guerra, não é?
Ah, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, o, ah, o anticristo opera por o poder de quem? Satanás. Satanás. Sim. Ou seja, as coisas que fazem. Voltamos ali a 2 Tessalonicenses, irmãos. Deixa eu ver se consigo. Onde é que está? 2:4. Você falava de estupro aqui, falando das mulheres. Estupro. Tipo, de abuso, né? Sem respeito. Mas está a falar do amor. Então, ali que faz toda a diferença, não é? Deixa-me só aqui comprovar uma questão, irmão, rapidinho. Ah, estamos em 2:4. Podemos ler desde o versículo 1, só para ter aí o contexto. 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Sim, até o 3. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, que por Espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso. Versículo 8 e versículo 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Isso. E esse cuja vinda é segundo poder de Satanás. E aqui o nosso texto falava que ele vai usar, ou vai ser ajudado por um Deus estranho, não é? Ali em Daniel 11, onde que estamos? 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Versículo 40. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria, e este sairá ao encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerra, cavalaria e muitos navios, como as águas de uma enchente. Os seus soldados invadirão o Egito. 41 também, por favor. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas, mas escaparão os povos de Edom e de Moabe e a maior parte do povo de Amã. E voltamos a Antíoco. Mas Antíoco perdoa 3 povos. Quais são os 3 povos? Então, Moab, E Amon. Quem que são esses povos? O André tinha pregado sobre um deles. Foi da parte do... Sobre 2 deles. Não, sobre um deles, desculpa. Exato, foi do... Aquele gênero, esqueci. Né? Sim, estavas bem, estavas bem. E, né? Esaú e Jacó. E Jacó, isso. Que é Moab. Não, é Edom. Quase. Estava aí, mas caiu no final.
Claro, então, são todos parentes de Israel, de perto, mas que traíram, não é? Desde a história e sempre traíram o povo de Israel, não é? Então, eles vão aliar-se ah, com Antíoco, não é? A profecia de Obadias falava disso, sobre o castigo de Deus por causa de que Edom fez isso, não é? Versículo 42 a 44. Terá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Sim, possivelmente 45 também já para. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o procure. Antíoco, ele atacou Jerusalém, mas morreu. Ok? E morreu. Muitos não sabem como ele foi morto, mas chegou um tempo que ele morreu. Deus colocou um limite. Qual que é a mensagem? Se nós pensarmos no futuro, o anticristo vem, isso é seguro, sim, mas ele também vai ter um limite. Sim, ele vai ter um limite. E quem que coloca esse limite? É Deus. Deus está no controle da história. Ainda que pareça que eles vão ganhar, ainda que nós não vejamos, não é? E vejam que a história que Deus está a contar aqui é uma história que vai de mal o pior. E aqui não fala de que a coisa vai melhorar. E não fala também de que há um período de tempo aqui na Terra, de 1000 anos. Fala que a coisa vai chegar, mas até o tempo determinado, sim, onde chegará o seu fim. Sim. Lamentavelmente, de novo, cortaram o texto bíblico aqui. Não deveriam ter cortado, porque a história continua. Sim, olha o que diz o capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, quando nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro, vai falar. Interessante. Sim. Qual livro? Sim. O livro. Muito bem. Não, mas está bem, porque percebe, naquele tempo, sim, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, o defensor dos escolhidos de Deus. No início, Miguel protegeu os israelitas. Agora, ele protege os escolhidos de Deus. Não é por isso que diz ali, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, isso nós sabemos, ou seja, a coisa não vai melhorar, a coisa vai piorar. Desde que houve nação até aquele tempo, sim? Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro, sim? Versículo 2. Vamos ir até o 4, irmão, não se preocupe. Homem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem Só um momento ali, desculpa. Percebem que não pode estar a falar do tempo de Antíoco Epifânio? Porque o que vai acontecer ali? Ou seja, já acabou o tempo aqui. Já acabou, ou seja, acaba quando o povo que está achado no livro é salvo. E isso acontece com a vida de Jesus Cristo. Sim, essa é a grande promessa que muitos do que dormem
no pó da terra ressuscitarão, sim? E lembrem que ressurreição, irmãos, não é voltar à vida somente, sim? Ah, mas significa voltar ao corpo. E se eu volto da morte e não tenho um corpo, eu não sou ser humano, eu sou um fantasma. Mas isso não existe, não é? Mas aqui diz que muitos ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. A mesma coisa que nós lemos em Apocalipse capítulo 20. Sim, que naquele dia, perante o grande trono branco, não é? Vão ser abertos os livros, sim, e vão ser julgados. Depois, a morte e o inferno vão entregar os seus mortos, e também vão ser julgados. E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, o que vai acontecer com eles? Vão ao lago de fogo, que é a segunda morte, sim? Segunda morte. Versículo 3 agora, sim, Daiane, desculpa. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Ok, ali já, lamentavelmente, fugiu do nosso sentido do texto, sim? Porque a ideia é não o mestre somente, mas aqueles que são sábios. Quem que são os sábios? Sim, quem que são os sábios? Aqueles que são salvos, porque buscaram a verdadeira sabedoria, que está somente em Deus. Por isso que diz ali, não é? Que foram sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, o que é a justiça? O evangelho, como as estrelas sempre e eternamente. Lembra das promessas que nós estamos a estudar em Apocalipse para as igrejas? Fala de vestiduras brancas, fala de ser colunas no templo de Deus, fala de ter o próprio nome de Deus escrito sobre eles, para sempre. E é a mesma ideia que nós vemos aqui. Sim? A mesma ideia. Então, o microscópio se transformou em um telescópio para que nós possamos ver o que vai acontecer. E, de novo, irmãos, a mensagem de todo esse barulho que está aqui, que por vezes querem nos complicar, é: Deus está no controle da história. E nós podemos estar tranquilos. Precisamos descansar, porque Ele é quem controla tudo. Versículo 4. Agora sim, eu quero ouvir a tua versão. Pronto. Você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Sim, até aí. Até ali, até ali. Ah, há duas maneiras que nós podemos entender esse texto aqui. Sim. O selo era geralmente aquilo que os reis colocavam numa espécie de envelope, sim, para que ninguém possa abrir, senão a pessoa certa, sim. Mas também o selo é colocado no final da carta, falando que isso é verdadeiro, que isso é verdadeiro. Então a pergunta é: de que selo que está a falar aqui quando Jesus fala, encerra estas palavras e sela este livro? Eu acho que é o do final aí do texto, porque é como se fosse dando uma verdade ali, né? Porque depois fala assim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, na minha versão. Sim, muitos correrão de uma parte para outra e conhecimento se multiplicará, mas há uma só verdade. Sim, há uma só verdade. Então, a ideia é, e lembra o capítulo 10, o verso 21, que nós limos no início?
na escritura. Aquilo que está, Expresso na escritura da verdade. sim, e depois ali no versículo 2, no capítulo 11 também, Eu vou dizer a verdade. que pode ser dizer é verdade. Então, era uma verdade para ser conhecida pelo povo. Então, não poderia ser uma coisa secreta. Sim, é uma coisa que tinha que ser contada, era para estar lida. Agora, o selo ali é o selo de garantia, por falar de uma maneira, de que isso era verdadeiro. Sim, de que isso era verdadeiro. Porque lembra que ele está onde? Daniel está onde? Nesse tempo. Babilônia, né? Babilônia já não existe. E era o que agora? Não sei. Pastor, você ficou na cabeça. É já no tempo dos persas. Ele está no tempo dos persas. Mas ele tinha mudado o nome do lugar. Ele estava. Mas Sim, o reino do reino dos medos e dos persas. nessa visão. Ali já foi, ou seja, ele já está ali. Lembra, capítulo 10, no início? Que era no ano Terceiro ano. terceiro de Terceiro. o, Rei da Pérsia. o rei da Pérsia. Então já a Babilônia tinha passado, ali já era a Pérsia, que hoje é Irã. Sim. Os persas tinham grandes bibliotecas. E o livro de Daniel ficou naquelas bibliotecas. Por isso que eu assino por debaixo daquela teoria. Que os magos que vieram a ver a Jesus eram persas. E que eles tinham lido que o rei, príncipe, Messias, iria nascer nesse tempo. Conforme nós estudamos no capítulo 10, o capítulo 9, desculpa. Porque ali falava, não? Quando que ele tinha que nascer, fazendo os cálculos que a Daiane estava a gostar de fazer. Eu anotei tudo aqui. Então, irmãos, é muito interessante, não é? O fato de nos lembrarmos. E a pergunta para nós hoje é: como que muda a nossa perspectiva da vida ou das coisas que acontecem conosco? Saber que Deus está no controle, que Ele sabe o que vai acontecer. E Ele, não é que somente Ele sabe, mas não é porque Ele já viu o filme, tá vendo? Mas porque Ele escreveu o roteiro do filme. E o filme vai ser feito tal qual Ele determinou. Satanás vai achar que vai conseguir. Sim? E interessante, Satanás também já leu o roteiro. Está aqui na Bíblia. Mas ainda assim, ele vai tentar. Mas ele vai acabar fazendo sempre o que Deus já estabeleceu. Bom, isso tem que mudar. Ou seja, o livro de Daniel tem que mudar, ajudar-nos a mudar a nossa perspectiva. Nós vivemos em um tempo conturbado de guerras, rumores de guerra, não é? Terremotos, tudo assim. Sim, mas já vem Jesus Cristo. Nós não sabemos. Nós sabemos que ele vem, mas nós não estamos a olhar o jornal para ver se Jesus Cristo realmente já veio ou não. Nós sabemos que vai vir no momento certo. O que eu tenho que fazer é colocar a minha confiança no Senhor, que Ele seja o único que me sustenta nesse tempo. Tem que mudar, irmãos, a nossa perspectiva. O mundo vai acabar. Sim, isso é certo. Isso é certo. Ninguém vai poder evitar isso. Por isso que quando veio a questão do Covid, não é? E que tinha que todo mundo se vacinar e tudo isso, o grande medo, não é? De, será que vão colocar o chip nos crentes? E com isso nos controlar? De novo, o que a Bíblia diz? Podem colocar um chip em nós? Podem colocar. Mas vão mudar os planos de Deus nas nossas vidas? Não. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Isso tem que ser categórico para nós, irmãos. Alguma coisa mais?
Alguma questão que queiram colocar? Vou deixar que vocês se vejam ali. Fomos abandonado, sim? Éramos mais e foi ficando pouquinhos. Só Manuela. Só Manuela perseverou até o final. Os outros foram arrebatados. Eu persevero. Muito bem. Sim, eu Senhor. queria perguntar uma coisa com Sim, por respeito ao favor. Lago, Não ao Lago esqueças. de Fogo, né? Diga. Então ele disse que será a morte, a segunda morte, né? Segunda morte. Então quer dizer que não haverá um sofrimento permanente e eterno, senão que haverá uma morte, definitivamente, né? Para eles, para Não, a segunda morte é o lago de de enxofre, não fogo. é? Ou seja, o facto que Lago eles de vão estar ali Uhum. vivos pela eternidade. É, Não, não isso. há Então, uma. Não, como é que é? Os adventistas ensinam a teoria do aniquilamento, não é? Que Deus vai a fazer desaparecer os maus. Mas a justiça de Deus não funciona dessa maneira. Quem pecar, esse morirá. Ele que vai morrer, não é? Então, por isso que ele fala, não é? Que o inferno não é a pior coisa que alguém pode sofrer. Há uma coisa pior. Se chama ah, o lago de fogo. ok, ahora entendi, sí. Gracias. Diga? Aonde está escrito? O quê? Sobre o lago de fogo que é eternamente. Apocalipse 20. Vamos lá. Boa pergunta. 20:15. Deixa-me aqui, vou buscar o. É interessante como a primeira coisa que aparece é do Testemunho de Jeová. Watchtower. É dele, né? Eles são. E eles pagam. Olha, e a quantidade de páginas que ele também. Isso se paga para que fique. Porque o pessoal busca, então. É tipo os mormons no YouTube, né? Também. Nossa. No YouTube, no YouTube, aqui, esse aqui são os mormons. Não é Vocês têm isso. uma criatividade incrível. Os mormons têm uma criatividade. Eles são mesmo. Outro livro que não é recomendado ler. O quê? Toda vez que abre o YouTube, parece uma menina. Olá, tudo bem? Sim, eles são. Eu, quando ouço eles, ficam felizes porque o seu português é pior que o meu. O meu, né? Então, É um livro grátis para você. Eu fico brigando com ele, né? Praticamente assim. Sai. pronto. Temos o versículo 15. Podes ler na tua versão? É 20 e 15, né? Sim. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ok. Quando que Jesus fala do lago do fogo, ali, Marcos, capítulo 9, verso 47 e 48. Aham. Eu acho que decolar. Tá vendo? Sim. O que diz? Conseguem ver? E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois olhos. Ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sim. Mateus 25:46 vai falar, não é? Esses irão para o tormento eterno, que tem a ver com isso, mas os justos para vida eterna. Então, não há tal coisa como a, a aniquilação, não é?
Pronto, depois Jesus usa muito, não é? Vai ser lançados ao fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, se há pranto e ranger de dentes é porque estão vivos lá, não é? Ok. Alguma outra coisa? Essa é uma página que eu recomendo, não sei? Bibliatodo.com tem artigos interessantes, não é? E ajuda também para bibliatodo.com. Tem artigos muito interessantes. Pronto, irmão, se não, podemos orar. Se Deus permitir, próxima quarta vamos encerrar, Daniel, e ali vou abrir a pergunta, não é? Se vocês querem continuar a estudar coisas assim, estudamos Apocalipse, se querem, não é? Não, só que ali já não é a história passada. Não, mas é muito bom. Eu já ia dar a ideia para a gente estudar os evangelhos. Podemos também, depende de vocês. Vamos estudar Apocalipse primeiro, para a gente ficar assustado. E depois, então, estudar, ok. Pronto, irmão, deixa-me, vou encerrar a